Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Cantares de Salomão. Este livro que nós introduzimos no último programa e que hoje iremos dar mais um passo na leitura destes textos bíblicos. Realmente, olhando para este livro de Cantares de Salomão, é como se estivéssemos a pisar terreno sagrado. É como se nós considerássemos este lugar santo dos santos que eu já expliquei no último programa, esse lugar onde Deus se manifesta de uma forma tão particular, de uma forma tão intensa. Eu não sei se você está lembrado do episódio quando o Moisés subiu à montanha e se encontrou com Deus, lá na sarça ardente. Deus disse para ele descalçar os sapatos, porque aquele terreno que ele pisava era terreno sagrado. Este livro aqui de Cantares de Salomão é semelhante a esse território, a esse lugar sagrado. Devemos nos aproximar dele, assim como de toda a Bíblia, mas destes textos em particular com reverência, percebendo que ali está manifesto o coração de Deus. O coração de Deus para com os seus amados, para com o seu povo. É um livro extremamente belo em termos poéticos, é um livro que é escrito como poesia, portanto, extremamente belo em termos poéticos, mas que não só revela o coração de Deus para com o seu povo, o amor de Deus para com o seu povo, mas também alguns princípios importantes no relacionamento conjugal. Se você é casado, eu acho que vale a pena você ficar ou ouvir os próximos programas, porque daqui vamos tirar muitos princípios importantes para o relacionamento conjugal. Então é fundamental nós tomarmos atenção àquilo que vai ocorrer nestes textos bíblicos. Orígenes e Jerónimo e entre outros pais da igreja, Tertuliano e outros, consideravam que este livro era tão sagrado que pessoas com menos de 30 anos não deviam ler este livro, porque senão não iriam compreender toda a beleza espiritual também que se encontra nele. Porque de facto, se nós olharmos para este livro meramente na perspectiva humana, simplesmente vamos ver um romance. E aí, de facto, há vários romances bonitos escritos por outros autores. Só que aqui temos mais do que um mero romance. Temos princípios de Deus para o relacionamento conjugal e temos também princípios de Deus para o relacionamento entre Deus e o homem. E é isso que nós vamos tentar explorar e encontrar aqui nestas páginas deste livro tão interessante. Neste livro nós vamos encontrar 5 cânticos que Salomão escreveu. Ele escreveu 1005, nós temos 5, não temos o privilégio de conhecer os outros 1000 cânticos que ele escreveu, mas pelo menos temos aqui estes 5 cânticos que é no fundo um hino ao casamento, é um hino ao relacionamento conjugal. Vale a pena nós dedicarmos aqui este tempo a analisar este texto que narra a história de uma sulamita, uma jovem que era trabalhadora, uma jovem que era pastora, que cuidava dos rebanhos no campo e do seu amor para com Salomão, o rei da nação de Israel. Vamos também encontrar as personagens de um grupo de jovens que de alguma forma intervêm aqui e acolá no diálogo entre este casal. Há várias intervenções desse grupo de jovens que vai manifestando e enaltecendo o amor que há entre este casal. Esta jovem sulamita, ela de início não podia nem crer, mas ela veio então a se relacionar mais profundamente com Salomão. Foi introduzida na presença de Salomão, vai sendo desenvolvido esse amor por ela e ele por ela e ela por ele, e de facto o amor vai crescendo. Este livro então é um hino ao amor conjugal e de alguma forma uma séria reprimenda à infidelidade, à conduta desleal dentro de um relacionamento. É necessário nós cultivarmos diariamente o nosso amor. Alguém disse um dia que o amor é como um jardim. E se nós temos um jardim,
e não cuidamos dele diariamente, ou pelo menos semanalmente, corremos sérios riscos de que quando olharmos de novo para o nosso jardim, vai estar cheio de ervas daninhas e vai estar cheio, enfim, de outras plantas indesejáveis e o jardim vai se tornar de facto um mato feio e horrível. Então o casamento é também de alguma forma semelhante a isso. É necessário cuidar constantemente da nossa relação. Se nós fizermos isso, vamos sempre ter o nosso casamento de uma forma agradável e às vezes nem nos vamos aperceber que foi necessário esforço para o manter assim, porque o esforço é constante e é em menor dose. Se nós deixamos que o casamento vá se tornando uma selva, vá se tornando um mato desagradável, depois o trabalho que é necessário para o pôr em ordem é 10 vezes maior. Então é por isso que é tão fundamental vigiarmos as nossas relações, vigiarmos o nosso casamento e irmos cuidando dele regularmente. Aqui neste texto que nós vamos encontrar, vamos ver como o esposo e a esposa vão tecendo elogios um ao outro, como o esposo e a esposa vão, de alguma forma, trazendo lembranças e presentes, tendo atitudes agradáveis para com o cônjuge, de forma a alimentar esse amor, de forma a alimentar esse romance. E é fundamental nós percebermos isso. Eles vão também admitindo os seus erros ao longo do texto bíblico, nós vamos ver exatamente isso mais à frente, como eles vão admitindo os seus erros quando se ocuparam com coisas que não eram a sua responsabilidade principal, quando deram tempo a mais a outras atividades que não ao relacionamento e como isso prejudicou a sua relação. Então são frases, são textos bíblicos que estão cheios de lições para nós. Eu recomendava até, se vocês quiserem, valeria a pena vocês lerem os textos bíblicos de Cantares de Salomão, para que quando no próximo programa nós estivermos a falar do texto, vocês já tivessem um contexto literário muito mais abrangente, ou seja, já tinham lido o livro de Cantares, já estavam por dentro de toda a história e seria mais fácil nós vermos as implicações e as lições que nós encontramos então nestas páginas da Bíblia. O primeiro verso deste livro de Cantares de Salomão, no capítulo 5, diz assim: Cântico dos Cânticos de Salomão. Ou seja, Salomão provavelmente considerou esta a sua obra máxima, a sua obra-prima dos cânticos que ele compôs. Este é o cântico, podemos dizer assim, mais elevado de todos aqueles cânticos que ele compôs. Como eu já tinha dito, ele compôs 1005. E ele provavelmente escolheu estes 5 também como sendo os cânticos mais perfeitos, mais belos que ele havia composto. Também outros consideraram de tal forma que introduziram então estes 5 cânticos aqui no cânone sagrado, considerando que eles não só eram uma obra-prima literária, mas acima de tudo era a palavra de Deus também para o relacionamento conjugal, mas também para o relacionamento entre Deus e o homem. Então, creio que estas duas vertentes vão estar sempre presentes. Nós não podemos dissociar uma da outra. Este, portanto, tipo de interpretação, nós chamamos de interpretação tipo, exatamente, para podermos perceber que ela tem esta dupla possibilidade de interpretação. Não é só uma e não é só outra. As duas estão presentes. O ensino para o casal, assim como o ensino espiritual, vão em paralelo, vão juntos, de mãos dadas, e certamente nós vamos encontrar o mesmo aqui, enquanto comentamos estes textos bíblicos. E depois começa logo de uma forma arrebatadora. Começa por dizer: beija-me com os beijos da tua boca. Realmente é a introdução da esposa. Ela começa por fazer este apelo ao seu marido para que realmente eles pudessem ter esta intimidade. Então começa este romance. O romance começa por aqui, com este apelo da esposa aos beijos do seu marido. Isto talvez a primeira lição que eu creio que nós necessitamos retirar desta afirmação, deste pedido que a esposa faz. É que não tem mal, não é pecado, não é errado. E eu quero dizer isto porque durante talvez séculos foi ensinado que é errado a mulher tomar a iniciativa no relacionamento conjugal. Eu quero dizer pelo texto bíblico, ou melhor, Deus quer dizer que não é errado a esposa tomar a iniciativa no relacionamento conjugal. Por isso a esposa começa por dizer, não começou pelo homem, o texto
deste romance não começa pelo homem, mas sim pela frase da mulher, pela frase da esposa. É a esposa que toma a iniciativa, é a esposa que faz o apelo ao seu marido para começar um relacionamento conjugal. Beija-me com os beijos da tua boca. Então o beijo aqui revela-nos por um lado, esta abertura que a esposa tem, por outro lado, a intimidade que o casal deve desenvolver. No relacionamento conjugal, e aqueles que já estão casados talvez há mais tempo, apercebem-se que a intimidade física é consequência da intimidade emocional. Ou seja, um casal que está bem, onde há harmonia, onde o casal se comunica, onde há uma boa comunicação, uma boa harmonia, vivem em paz e felizes, então a intimidade física normalmente acompanha esse relacionamento harmonioso. Quando o casal está mal disposto, zangou-se, está aborrecido, normalmente o casal não dá a mão, não dá o beijo de cumprimento, nem se querem falar sequer. Então aqui vemos que este casal procura desenvolver uma intimidade, procura desenvolver uma harmonia. O beijo também poderíamos dizer que é um símbolo de paz, um símbolo de tréguas, um símbolo de harmonia. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele falava exatamente que os cristãos se deveriam saudar com o beijo santo, com o ósculo santo. Então tem a ver com essa harmonia, com essa intimidade, com esse respeito, com essa ligação um ao outro, com esse compromisso. Então é fundamental percebermos isto aqui nesta introdução logo, este início da leitura deste livro, esta introdução que Salomão faz, leva a esposa a tomar esta iniciativa, leva a esposa a buscar a intimidade, e esta intimidade é desenvolvida através de um ato físico, deste beijo, mas este beijo simboliza de facto essa paz que o casal deve buscar através de uma comunicação saudável. Por outro lado, nós podemos ver que este símbolo de paz, este cumprimento, este símbolo de paz, é também o mesmo que Deus busca para cada um de nós. Não sei se está lembrado, quando Davi procurou construir o templo, Deus disse que não era possível Davi construir o templo porque ele era um homem de guerra. E quem havia de construir esse templo seria o seu filho Salomão, que significa também, a palavra Salomão quer dizer paz. Então podemos ver que esta mulher, que estava enamorada por Salomão, que é paz, procurava promover, digamos assim, a paz entre eles também. E este é de facto um princípio fundamental para a nossa vida social, para a nossa vida conjugal, mas também para a nossa vida com Deus. É por isso que a palavra de Deus nos desafia encontrarmos esse relacionamento com Cristo, porque através dele encontramos a paz com Deus. Essa paz com Deus que realmente só pode ser encontrada através da pessoa de Jesus Cristo. Não há outra forma de nós termos paz com Deus a não ser através do perdão que Cristo nos oferece. Então, começamos logo assim com a primeira frase a perceber esta ligação espiritual que encontramos aqui no livro de Cantares de Salomão e os princípios fundamentais que deles emanam para o casamento. Cristo Jesus sendo este príncipe da paz, este rei da paz, que vem até cada um de nós para desenvolver esse relacionamento de paz, esse relacionamento de intimidade com cada um de nós. É Cristo que o faz. A minha pergunta é, realmente, será que você já tem esse relacionamento com Deus? Se você já tem esse relacionamento de intimidade, como é que vai também o seu casamento? Como é que vai o seu relacionamento com o seu cônjuge? Você está a desenvolver uma relação de intimidade? Você tem feito a sua parte para construir um relacionamento saudável, para construir um relacionamento de paz? Ou qual é o seu contributo para a vossa relação? Muitas vezes nós pensamos que o mal está sempre no outro. O problema dos nossos casamentos é sempre o outro, nunca somos nós. E é aqui que eu creio que precisamos parar, agora que estamos aqui nós os dois, só que mais ninguém nos ouve, e você ser sincero consigo mesmo. Como é que você tem contribuído para a sua relação conjugal? Qual é a sua quarta-parte de responsabilidade na forma como se tem relacionado com o seu cônjuge? Você tem tomado a iniciativa? Você tem procurado a intimidade? Você tem procurado a comunicação?
Ou você tem fugido a isso? É necessário nós entendermos então aqui o que o autor sagrado nos diz. Quando ele começa por uma frase tão bela como esta, tão sensual até, dizendo: beija-me com os beijos da tua boca. E depois ele prossegue dizendo: porque melhor é o teu amor do que o vinho. Que imagem realmente bela é esta aqui, que nos mostra esta entrega total, este amor romântico que você pode desenvolver no seu relacionamento. Este amor romântico se sobrepõe a tudo. É por isso que ele diz que o amor é mais poderoso, é mais forte do que o vinho até. Ele compara o amor que ele tem a uma das dependências. Nós sabemos, infelizmente, o prejuízo que causa as pessoas viverem debaixo das dependências, seja elas álcool, seja elas estupefacientes, seja elas medicação, mas ele compara uma destes fenómenos exatamente para mostrar que o amor se sobrepõe a tudo isso. E mais uma vez daqui sai uma pergunta relativamente fácil: como é que está o seu casamento? Como é que está o seu amor para com o seu cônjuge? Realmente o seu amor ao seu cônjuge é mais forte do que tudo? Se sobrepõe aos seus filhos? Se sobrepõe aos seus pais? Se sobrepõe ao seu trabalho? O amor para com o seu cônjuge é mais importante do que os relacionamentos com os amigos? Esta é uma pergunta que você tem de responder sinceramente. Porque efetivamente, se você não consegue declarar o que nós encontramos aqui, de que o amor é mais forte do que o vinho, do que o amor é mais poderoso do que qualquer outra coisa, então talvez é a altura de você começar a repensar o seu relacionamento. O mesmo se aplica a Cristo. É por isso que a Bíblia nos diz para nós amarmos a Deus acima de todas as nossas forças, acima de todo o nosso entendimento, acima de tudo aquilo que nós somos. E é a única forma que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. É quando nós percebemos que o nosso amor a Deus é mais importante do que tudo. E é este amor que Cristo, que é o Príncipe da Paz, quer trazer ao seu relacionamento. E Cristo é o Príncipe da Paz e Ele só poderia ser único exatamente porque mais nenhum dos outros profetas ou homens se poderia identificar como tal. Por isso Salomão também é um tipo de Jesus Cristo. Moisés não poderia representar o Príncipe da Paz porque ele no fundo representa a lei. Arão, que era irmão de Moisés, também não se apresenta como o Príncipe da Paz porque ele representa o sacerdócio, a necessidade do homem ir a Deus. Davi também não, apesar da Bíblia dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. No entanto, ele representa as conquistas, representa as vitórias, representa a batalha. Salomão, sim, representa este Príncipe da Paz. E é por isso mesmo que encontramos então este teatro, este cântico aqui, que nos leva a esta reflexão, a percebermos que o Cristo, que é o Príncipe da Paz, se quer relacionar connosco numa intimidade profunda. É por isso que nós devemos ouvir a voz de Jesus Cristo e ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E realmente é fundamental nós termos esta atenção, este ouvido que ouve atentamente a voz de Deus, mesmo em textos como estes, dos quais nós vamos certamente passo a passo encontrar qual é a vontade de Deus. Alguns de nós percebemos a importância do beijo, que é aqui decretado logo neste segundo verso. E eu creio que muitos ministros do Evangelho, muitos daqueles que celebram cerimónias nupciais, depois dos noivos fazerem os votos, fazerem as suas promessas, se comprometerem um com o outro à fidelidade, ao respeito, enfim, à consideração, normalmente no final desses votos, os ministros do culto costumam dizer: então vamos selar estes votos, vamos selar esta aliança de casamento com o beijo santo do matrimónio. E efetivamente este relacionamento aqui, que é desafiado por Salomão a acontecer, por esta sulamita, manifesta esse compromisso que o casal deve ter. Um compromisso de fidelidade, um compromisso de intimidade, de estarem unidos e viverem em comunhão. Jesus nos desafia a fazer isso de uma forma livre, não de uma forma obrigada. É por isso que ele diz:
e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso que o nosso relacionamento com Deus e com o nosso cônjuge deve ser baseado na liberdade, deve ser baseado na vontade livre e expressa daquilo que nós desejamos. Não deve ser um fardo, não deve ser uma coisa que se arrasta, onde nós nos sentimos cansados. Mas talvez alguns dos ouvintes que neste momento me escutam se sentem assim, sentem que o seu casamento é um fardo, é algo que o está a desencorajar e a desanimar. Jesus Cristo disse e fez um convite extraordinário para aqueles que se encontram nestas condições. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Se você se sente cansado, sente que a sua relação chegou ao fim, eu desafio a você viver o seu casamento dentro dos padrões de Deus, dentro dos princípios que Cristo nos deixou escritos, quer nos Evangelhos, quer em toda a sua palavra. Por isso o texto bíblico nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendamos de Cristo. Deixemos Cristo fazer a obra que Ele quer fazer na nossa vida. Para isso nós temos de viver os princípios que Ele nos ensina. É por isso que Ele nos diz no Evangelho ainda de São João, no capítulo 14, no verso 27, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma mensagem tremenda esta que Cristo nos deixa. Esta mensagem que só Ele pode trazer esta paz ao nosso casamento. Só Ele pode trazer paz ao nosso coração que está perturbado. Por isso é que o autor de Cantares, na boca da sua esposa, diz: porque melhor é o teu amor do que o vinho. Esse relacionamento que pode efetivamente ser ultrapassado, suplantado por causa do amor. É fundamental cada um de nós ir a Cristo, procurar em Cristo, e como diz ainda o Evangelho de João, capítulo 4, aquele que tem sede, então venha à água e beba. E aquele que beber, efetivamente, do seu ventre fluirão, jorrarão rios de água viva, fontes de água viva, que brotarão para a vida eterna. Isto é a promessa de Deus. Quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós temos essa intimidade, nos enchermos do Espírito Santo, quando nós temos esse relacionamento através da ação de Deus em nós, então podemos experimentar uma nova época, podemos experimentar um novo romance na nossa relação, podemos experimentar um novo começar naquilo que Cristo quer fazer em nós. Precisamos sim de viver dentro dos padrões de Deus. E é esse o meu desejo para si e é isso que eu espero propor nos próximos programas. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.